Meus queridos irmãos e irmãs, hoje com muita alegria iremos meditar sobre as verdades que o Papa Bento XVI, em seu papado, chamou de verdades inegociáveis da Igreja Católica. Vivemos em uma época marcada por avanços tecnológicos impressionantes e uma conectividade global sem precedentes. No entanto, paralelamente a esse progresso material, há uma crise silenciosa e profunda que afeta os alicerces da convivência humana, a crise moral. Essa crise não se manifesta apenas em escândalos políticos ou em atos de violência explícita. Ela se revela em um desvio progressivo dos valores que sustentam uma sociedade justa, solidária e verdadeiramente humana. A crise moral contemporânea se caracteriza por uma crescente relativização do certo e do errado. Aquilo que antes era considerado objetivamente bom ou mal, agora é frequentemente tratado como mera opinião pessoal ou preferência cultural. Expressões como minha verdade e sua verdade substituem o compromisso com a verdade objetiva. Isso mina o senso de responsabilidade coletiva e abre espaço para injustiças disfarçadas de tolerância. O individualismo exacerbado é um dos pilares dessa crise. A cultura moderna promove uma autonomia absoluta do indivíduo, frequentemente desconectada do bem comum. A busca por satisfação pessoal se sobrepõe ao dever, à solidariedade e à ética. Essa mentalidade alimenta o consumismo, a banalização das relações humanas e o enfraquecimento dos compromissos duradouros como o matrimônio e a família. Outro sinal evidente dessa crise: a perda do sentido da vida. Sem valores sólidos, muitas pessoas mergulham em vícios, distrações constantes e até em depressão. A ausência de um propósito transcendente leva a um vazio interior, que não pode ser preenchido com entretenimento, conquistas materiais, o status social. A moral tradicional, muitas vezes associada à fé cristã, passou a ser vista como obsoleta, em uma cultura que idolatra a autonomia individual acima de tudo. Contudo, o que está em jogo não é a nostalgia de um tempo passado, é a preservação de princípios que garantem a dignidade humana e a ordem social. Princípios como a honestidade, o respeito à vida, a fidelidade, a justiça e a responsabilidade não são apenas elementos da tradição cristã, são fundamentos do bem viver. Quando esses valores são descartados, o resultado é uma sociedade moralmente desorientada, vulnerável à manipulação e à desumanização. O relativismo moral, que se apresenta como caminho de liberdade e inclusão, muitas vezes resulta em indiferença diante do mal. A crise moral também se reflete na educação. O esforço por formar cidadãos neutros resultou, em muitos casos, em indivíduos sem direção, incapazes de discernir entre o bem e o mal. A autoridade de pais e educadores foi desvalorizada. Enquanto isso, a influência das mídias e redes sociais cresceu de forma desproporcional. Muitos jovens crescem sem referências morais sólidas, sem saber para que vivem ou no que acreditam. Diante disso, torna-se urgente redescobrir a importância dos princípios morais como guias seguros para que a vida pessoal e comunitária. Não se trata de impor uma única visão de mundo, mas de reconhecer que existem valores universais, inscritos na natureza humana, que transcendem culturas e épocas. É nesse contexto que a proposta da Igreja Católica sobre os chamados princípios inegociáveis ganha especial relevância. Em meio ao colapso das referências morais, o Papa Bento XVI destacou com clareza 3 fundamentos que não podem ser renunciados: a defesa da vida, desde a concepção até a morte natural; a família, fundada sobre o matrimônio entre homem e mulher; o direito dos pais de educar seus filhos conforme seus valores e fé. Esses princípios não são apenas exigências religiosas, são expressões da verdade sobre o ser humano, acessíveis também à razão.
Eles são chamados inegociáveis, não por autoritarismo, mas porque não podem ser submetidos a modismos ideológicos, sem provocar um colapso moral. Outros papas reforçam essa mesma mensagem. São João Paulo II, com profundidade doutrinária em Evangelium Vitae e Veritatis Splendor. O Papa Francisco, ainda que sem usar o termo inegociáveis, reafirma com frequência os mesmos valores. A Bíblia também confirma essas verdades com clareza. Salmo 139. Deus nos tece no ventre da mãe. No livro de Gênesis, o matrimônio entre homem e mulher como criação original. E em Deuteronômio, os pais devem ensinar os caminhos do Senhor. Esses não são apenas princípios religiosos, são expressões do plano divino, inscritos na natureza humana. Dizer que são inegociáveis não significa recusar o diálogo, mas lembrar que existem limites que não podem ser ultrapassados, sem grave dano à dignidade humana. Uma sociedade que relativiza a vida, desconstrói a família e tira dos pais o direito de formar seus filhos, perde seu eixo moral e espiritual. A resposta a essa crise não virá apenas por mudanças políticas. Ela exige uma profunda conversão dos corações. É necessário recuperar o sentido do bem, da virtude, da responsabilidade e do amor ao próximo. Isso exige uma educação enraizada em valores, famílias fiéis à sua vocação, comunidades cristãs que anunciem a verdade com caridade. Mais do que discursos, o mundo precisa de testemunho, homens e mulheres coerentes, que amam a vida, vivem o matrimônio como dom, educam com sabedoria e não se rendem às pressões culturais. Jesus disse: "Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai." Caridade e verdade devem caminhar juntas. Sem verdade, a caridade se torna conivente. Sem caridade, a verdade se torna intolerável. A missão da Igreja é unir a firmeza e misericórdia, fidelidade e acolhimento, convicção e diálogo. A crise moral que enfrentamos não é apenas cultural, é um sinal de que a sociedade se afastou da verdade sobre o ser humano. Apenas reconectando a liberdade à verdade, poderemos reencontrar o caminho de uma convivência verdadeiramente humana. E os princípios inegociáveis, longe de serem obstáculos ao progresso, são os fundamentos para construir uma civilização de amor, de justiça e de paz,